Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que esteja bem. Como combinado, então, na aula anterior, nós vamos continuar da onde nós paramos essa aula, que era a aula sobre multiplicação, não é mesmo? Então a gente vai começar a dar sequência nos slides, tá? Da onde a gente parou na última aula. Mas para isso, eu quero que você feche os teus olhos, vamos iniciar com aquela oração para que Deus abençoe a nossa aula. Tá bom? Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua vida, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que tem sempre nos guiado pelo caminho certo, Senhor, para que a gente não se perdesse, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por estar despejando no nosso coração, Senhor, esse conhecimento, para que a gente tenha êxito, Senhor, nos sonhos, na missão, no propósito, a qual nós somos inseridos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos dar entendimento dessa palavra, nos dar entendimento dessa aula, Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, não sermos enganados, Senhor, mas que possamos sempre andar na verdade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa quem está nos assistindo, Senhor, nos dá clareza, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Vamos lá, então? Vamos para o próximo slide? Conviver com as diferenças entre aqueles que têm o mesmo nível de autoridade não é tarefa fácil. Você poderia perguntar, mas o que isso quer dizer? Bem, no meio de uma equipe, embora tenhamos diferentes níveis de unção, temos todos o mesmo lugar no coração do Pai. Em muitos momentos, é desafiador aceitar que Deus delegue tarefas aparentemente mais relevantes àqueles membros que estão no mesmo nível de liderança que nós. Temos aprendido, no entanto, que Deus tem um lugar específico para cada filho seu. Esse lugar é intransferível. Eu vou repetir caso você não tenha ouvido. Esse lugar é intransferível e somente você pode acessá-lo. Cabe a cada um dos 12, ou dos discípulos, encontrar o seu lugar em Deus e a maneira de operar em Deus a fim de acabar com os sentimentos de facção e as carnalidades no meio da equipe. Bom, pessoal, aqui está confirmando aquilo que eu já falei, anteriormente, mas aqui tem algo que é muito interessante. Embora nós sejamos um só corpo, embora nós sejamos uma só igreja, um só povo, nós somos muitos membros. E cada um tem uma chamada específica. Repita comigo, chamada específica. Isso mesmo, cada um tem uma chamada específica da parte de Deus. Deus me levantou para uma chamada específica. E eu estou descobrindo essa chamada ao longo do meu processo de caminhada com Cristo. Então, não é algo que você vai chegar para o teu pastor ou para o teu líder e vai perguntar, pastor, ou meu líder, qual é o meu propósito? Que chamada o Senhor tem para mim? O teu pastor, o teu líder, muito que provavelmente não vai saber te responder. Sabe por quê? Porque a gente vai descobrir a nossa chamada, o nosso propósito, ao longo do processo. Ao longo do meu caminhar, do teu caminhar. Ao longo do tempo em que vamos caminhando na presença do Senhor. Em que vamos vencendo os desafios. Nós precisamos... O reino de Deus é uma escola. A gente entra como se fosse no primário. E a gente vai escalando, A gente vai subindo os degraus. A gente vai passando de série, de ano. E a gente vai, cada ano que a gente passa, cada série, cada degrau, a gente vai aprendendo um pouco mais. Até a gente chegar no momento de formação. Que a gente está formado, apto para desenvolver aquilo que aprendemos. Dentro do reino, dentro do reino de Cristo, é a mesma coisa. O Senhor tem uma chamada específica para cada um. Dentro dos nossos corações, vai incendiar algo. Aquilo que o Senhor chamou. Mas você vai descobrindo o seu chamado ao longo do seu processo. Amém? É muito interessante isso. Então, por isso que você não deve ter esses sentimentos de facção, de divisão, de ciúmes. Porque Deus está usando aquele irmão talvez que entrou junto com você e Deus está usando ele primeiro que você. Na sua cabeça você acha que Deus está usando primeiro, mas não, é para um propósito. Vai chegar o teu tempo, vai chegar o teu tempo, repita comigo, vai chegar o meu tempo.
Vai chegar. Não se preocupe, não tenha pressa. Vai chegar. Você vai ser muito usado ou usada na presença do Senhor, nas mãos de Deus, para curar, para libertar, para ganhar vidas. Mas é no tempo dele. É dentro do teu processo. Amém? Então vamos parar com esses sentimentos, com essas setas inflamadas do maligno. Vamos, em nome de Jesus, blindar a nossa mente contra isso, contra esses pensamentos. Porque esses pensamentos atrapalham o crescimento da equipe, da igreja, da célula, ou seja lá o que for. Atrapalha o crescimento do seu crescimento, principalmente, e do seu irmão. Causando divisão, contenda, ciúmes, inveja. Nós somos filhos do mesmo Pai. A gente leu aqui, é intransferível. Nós somos filhos do mesmo Pai, Temos o mesmo DNA que Ele. Então calma, vai chegar o teu momento, não tenha pressa. Amém? Apenas fique no centro da vontade do Senhor. Apenas isso, fique no centro da vontade do Senhor. Cada vez busque mais ser cheio do Espírito Santo. Porque a presença dEle vai fazer com que todas essas coisas que a gente leu, as boas, né, se tornem realidades, mas esse sentimento de facção, carnalidade, isso vai ser extinto das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos seguir para o próximo slide? Rumo à conquista, focalize objetivos comuns. O que nos torna um não são nossas diferentes habilidades, mas sim nossas convicções comuns. Olha que interessante essa frase, vamos ler de novo. Olha que profundo isso. O que nos torna um, ou seja, o que nos torna um corpo, não são nossas diferentes habilidades, mas sim nossas convicções comuns, ou seja, mesmo objetivo. Se quisermos ter êxito como equipe, teremos que pensar de uma única forma, em uma só coisa, embora até se admita que tenhamos formas distintas de conceber determinada coisa. Mas, mesmo que tenhamos formas diferentes de agir, devemos trabalhar em prol do mesmo objetivo que nos une. Se somos uma equipe modelo e queremos que nossa multiplicação seja eficaz e homogênea, em que cada discípulo conquistado reflita verdadeiramente o caráter de Cristo implantado neles, devemos deixar de lado nossas diferenças e amarmos uns aos outros como Cristo ama a igreja, correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha que legal essas informações. Grave a primeira frase, grave tudo, mas a primeira frase que nós lemos. O que nos torna um não são nossas diferentes habilidades. Ou seja, temos habilidades, somos habilidosos, cada um em uma coisa distinta. Amém? Mas o que nos torna um não são essas coisas. É as nossas convicções comuns. Ou seja, o nosso mesmo pensamento, um único foco, um único objetivo. Mesmo tendo diferentes personalidades, tendo um único objetivo, nós conseguiremos alcançar o êxito. Amém? É incrível isso. É incrível o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus, o poder dessa fé que nos torna um, porque nós temos um só objetivo. Nosso objetivo principal deve ser a salvação da nossa casa, nossa e da nossa casa. Depois é espalhar este evangelho, espalhar esta salvação para que mais e mais e mais pessoas sejam alcançadas e salvas pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Então esse é o nosso pensamento comum. E Deus vai trabalhar em todos nós, o Espírito Santo vai trabalhar em todos nós, dentro das nossas habilidades, para que a gente alcance o mesmo propósito. O mesmo, não tem como chegar na frente, nós vamos chegar junto. Amém? Então calma, fique tranquilo. Você vai ser usado nesse tempo ainda, nesse propósito em comum que temos. Você e eu, nós, todos juntos. Que é levar a salvação, levar a Cristo Jesus para a vida das pessoas, como líderes que somos. Amém? Então, objetivo em comum. A sua equipe tem objetivo em comum? Sim? Pensa aí. Se não tiver, está na hora de ter.
Então, alguma coisa está saindo do controle aí, alguma coisa não está sendo implantada. De repente, você como líder não está sabendo compartilhar os teus projetos, os teus sonhos dentro, né, do trabalho que foi proposto na sua equipe. Amém? Então, o mesmo objetivo. Tem que ser de todos. O mesmo objetivo. Amém? Vamos para o próximo slide. O que é multiplicação, então? Chegamos a esse ponto. Depois de compreendermos o que é uma equipe e como se dá o processo de trabalho, devemos nos preparar para os resultados desse trabalho. Ninguém seguirá um líder que não saiba para onde está indo e nem o que deseja alcançar. Estamos todos correndo rumo a um alvo específico na visão: ganhar vidas. Por isso, rumo a uma multiplicação de êxito, não basta apenas ter uma equipe com bons talentos de forma que o resultado desejado seja alcançado. Uma equipe precisa saber trabalhar de maneira organizada. Sem isto, haverá muito esforço para produzir pouco resultado. Sendo assim, queremos enfocar aqui 3 aspectos dos muitos que existem, pois os consideramos primordiais para que uma equipe tenha uma multiplicação de êxito. Bom, pessoal, a gente já viu, né? Um resumo do que a gente já viu, e agora a gente vai para esses 3 aspectos, para que a gente consiga alcançar esse nível de multiplicação, que é o nosso objetivo. Amém? A salvação. Apenas são nomenclaturas diferentes. Ganhar vida, salvação, multiplicação, é no mesmo propósito. No mesmo propósito. Amém? Vamos para o primeiro aspecto, então? Uma multiplicação precisa ser o cumprimento de uma missão definida e clara. Definimos anteriormente que a visão é o mesmo que um sonho. Uma visão, então, é um sonho tão claro que já o temos como realizado. Dissemos que uma visão pode ser caracterizada como um alvo ou uma meta, em um sentido mais restrito. Agora definiremos o que representa o termo missão. Porém, isso não pode ser de maneira alguma dissociado da definição de visão. Então, missão e visão, basicamente, é a mesma coisa. Missão é a estratégia da visão. Ou seja, é a parte operacional. Sem a definição de uma missão que seja clara, nunca teremos o alcance da visão. Podemos dizer que a missão é uma estratégia que fala de como chegar ao alvo desejado. Para termos êxito no cumprimento de uma visão, precisamos ter 2 cláusulas claramente obedecidas. A gente já vai ver, pessoal, que cláusulas são essas. Mas para que você entenda o que é uma missão, a gente precisa entender sobre visão. A visão, ela é o objetivo a ser alcançado. Nós temos um sonho, uma visão. Nós queremos chegar a tal ponto, a tal lugar. Então, o que é a missão? A missão é a estratégia que vamos usar para alcançar a visão, para alcançar o sonho desejado. Primeiramente no coração do líder, depois no coração da equipe. Amém? Entendido o que é uma missão, então? Então, a missão, o plano, a estratégia, ela tem que ser clara e definida. Não pode ser confusa, né, ao olhar dos membros da equipe. Ela não pode ser distorcida. Ela tem que ser clara. Ela tem que ser bem definida, né, pelo líder, para que o líder consiga implantar no coração dos discípulos ou da equipe essa missão clara. Porque daí, uma missão clara, bem definida, ela é mais fácil de todos trabalharem juntos. Porque se não for tão claro, se não for tão definido, dá margem e espaço para cada um pensar de uma forma diferente. Aí é muito difícil alcançar a visão, alcançar o sonho, alcançar o alvo. Entende? Por isso que é de suma importância que o líder da equipe saiba a compartilhar a missão, compartilhar o plano. Amém? Compartilhar primeiro o sonho, né? Primeiro o alvo e depois a missão. Depois a estratégia a qual a equipe vai implantar para chegar
nesse sonho, nessa visão, nesse alvo. Amém? Isso é uma coisa que o líder tem que fazer. Eu e você, que estamos nessa posição hoje de liderança, nós temos que ter isso em nossa mente. Definir bem a missão. Definir bem a missão para a nossa equipe. Para que todos nós juntos possamos trabalhar pelo mesmo objetivo. E alcançar o mesmo objetivo. Sem demérito de ninguém, mas mérito de todos. Amém? E assim a gente possa ser uma recompensa pelo sacrifício do Senhor Jesus. Sabe? Bem organizado, equipe bem organizada. Para isso precisa ter diálogo, né? Precisa ter tempo de comunhão. Né? Essas coisas levam tempo, elas têm que demandar tempo. Por isso que o líder precisa ter tempo. Se você não tem tempo, é muito difícil você se tornar um líder de êxito. Porque quando que você vai se reunir com a sua equipe se você não tem tempo? Quando que você vai trabalhar, vai falar com os membros da equipe se você não tem tempo? Então, precisa ter essas coisas bem definidas na sua vida, como líder. Um líder precisa ter tempo de conversar com a sua equipe, de passar tempo com a sua equipe, de investir, gastar tempo com a sua equipe. Amém? Vamos para o próximo slide, então? Então, lembrando que a gente vai ver agora essas duas cláusulas, né? Para que a gente possa ter essa missão bem definida e clara. A primeira dela é, a missão deve ser clara para o líder. Da mesma maneira que a visão precisa ser clara no coração do líder, afirmamos que isso deve acontecer em relação a uma missão a ser cumprida. Não basta apenas saber claramente em que lugar queremos chegar como equipe, ou mesmo fazer com que os integrantes da equipe saibam. É preciso que tenhamos claramente definido o caminho que devemos trilhar, ou plano, né, para chegar lá. Como devemos caminhar e quais os passos que devemos dar na direção da visão desejada e do alvo sonhado. Enfim, o líder deve, além de compreender, pedir a ajuda de Deus para estabelecer a missão. Pessoal, esse texto está reafirmando aquilo que nós já falamos. Primeiro, a missão deve ser bem clara na mente do líder, né, no coração do líder. Bem clara. Para isso, o líder vai orar, vai pedir a Deus. Né? Se não está muito bem entendido, vai pedir a Deus, Deus, me dá uma estratégia, me dá uma visão para alcançar esse sonho, que tu colocou no meu coração, Jesus. Me dá uma estratégia, me dá me mostra o caminho de como chegar. Tem que estar bem claro no coração do líder. Se você é líder, se você tem um sonho, uma visão, e ainda não sabe como chegar lá, peça a Deus. Deus fala. Sabe, Deus pode falar a qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer lugar. Mas sabe como Deus vai falar, 100% de certeza que Ele vai falar, é quando você cria um ambiente profético, um ambiente aonde Deus está, aonde Deus pode estar. Entende? Quando a palavra diz, olha, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, esse é um ambiente onde Deus vai falar com você. No culto, é um ambiente onde Deus vai falar com você. Mesmo que você vá no culto para prestar adoração a Deus, mas ao mesmo tempo, Deus está falando ao seu coração. Numa célula, sim, da mesma forma. Então, frequentar ambientes é criar ambientes onde a presença de Deus pode estar. É 100% de certeza que Ele vai falar com você. Líder que está me ouvindo. Líder que está me assistindo. Saiba que você precisa da direção do Espírito Santo para que você possa entender a missão clara para chegar até o sonho que Deus colocou no teu coração, a visão que Deus colocou no seu coração. Então peça para Deus estratégia. Quando isso estiver bem definido na sua vida, aí você passa para a equipe. Amém? Vamos para o próximo slide, então? A missão deve estar clara no coração e na mente da equipe. Fica claro que devemos estabelecer, a exemplo do que foi dito, em relação a deixar claro para a equipe a visão do coração de Deus. Qual a missão a ser desempenhada a fim de chegarem ao alcance da visão? A missão deve estar tão clara para a equipe como a visão. Pessoal, aqui só está reafirmando aquilo que a gente já falou. Primeiro, a visão tem que estar clara no coração do líder, para que depois o líder possa deixar claro
essa visão para o coração da equipe, assim alcançando o êxito, assim alcançando o nível da equipe conseguir trabalhar junto e unida no mesmo propósito, sem ciúmes, sem divisão, sem pensamentos contrários. Amém? Esse é o objetivo. Esse objetivo, ele não é conquistado do dia para a noite. São meses de trabalho com a equipe até chegar a esse ponto. Até chegar nesse nível. E não é só por causa da equipe, é por causa do líder também, porque o líder também está em aprendizado, ele também está no processo de aprendizado. Até Jesus voltar, ou até nós partirmos para a glória, nós estaremos em processo de aprendizado. Então, além de ter esse desafio de formar uma equipe modelo, nós também, como líderes, temos o desafio de todos os dias estar na vontade e na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Amém? Então não se trata só da equipe, se trata do líder também. Do líder ser um líder segundo o coração do Senhor. Por isso dessas aulas, por isso desse curso que nós estamos passando aqui. Amém? É saber como fazer uma equipe modelo e saber como ser um líder modelo. Amém? Vamos para a conclusão? Conclusão. Se quisermos ter uma multiplicação modelo, precisamos ter uma equipe modelo que compreenda bem a realidade de que precisa interagir entre si, buscando sempre o cumprimento da missão para a qual foi chamado. Além disso, é necessário compreender a importância de sermos mesmo em meio às nossas diferenças. Finalmente, precisamos ter um alvo em comum a fim de não deixarmos vencer pelas barreiras que nos são impostas. Chegando a esse entendimento, teremos uma multiplicação modelo, pois saberemos a importância de ter claramente definido no coração do líder e na equipe os princípios de visão e missão. Não podemos multiplicar qualquer coisa e de qualquer forma. Não podemos multiplicar de forma desorganizada. Devemos olhar o exemplo de Jesus, pois ele foi e é o discipulador maior. Se tivermos esses princípios implantados em nós, certamente teremos uma multiplicação de muito êxito. Amém, povo de Deus? Bom, espero que você tenha entendido esse tema, né, da multiplicação, essa aula de multiplicação. Se você não entendeu, assiste de novo, presta atenção, tá? Que o Senhor vai mudar a sua vida e você nunca mais será o mesmo. Depois que você experimentar essa excelente missão, depois que você experimentar todo esse processo de conversão, esse processo de multiplicação, enfim, todas as fases da visão, depois que você tiver esse entendimento, você vai ver que é muito bom chegar ao nível proposto, chegar ao objetivo proposto, chegar à visão, chegar ao final e ser bem-sucedido. Amém? Como líder, como discípulo, como pastor, como líder de célula, como líder de um discipulado. Amém? Que você possa ser um líder segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Então, rumo agora ao terceiro módulo, tá bom? Espero vocês lá, que Deus possa abençoar suas vidas. Amém? Nos vemos na próxima aula. Ou provavelmente vai ser outro professor, também muito usado por Deus, assim como os que já foram até aqui. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, né? A gente se vê aqui na igreja, ou se a gente não se conhece, a gente se vê por aí. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até breve.